O caminho de volta. Existe uma bicicleta parada em algum canto da sua casa, talvez no fundo da garagem, talvez na área de serviço, talvez encostada em uma parede no quarto de hóspede. Ela acumula poeira, silenciosa, paciente. Às vezes, quando você passa por ela, seus olhares se cruzam por um breve momento, um instante de reconhecimento mútuo, como velhos amigos que se distanciaram sem motivo aparente. Você se lembra como era, não é? O vento no rosto, a sensação de liberdade, aquele momento perfeito quando encontrava o ritmo ideal e tudo parecia fluir sem esforço, as conversas despretensiosas durante as pedaladas em grupo, os desafios superados, as paisagens descobertas, as histórias construídas pedal a pedal. E então, um dia você parou. Talvez tenha sido gradual. Uma semana sem pedalar virou um mês virou uma estação virou anos. Ou talvez tenha sido abrupto. Uma queda, uma decepção, uma mudança de cidade, uma nova rotina que parecia não comportar mais aquele prazer simples. As razões são muitas e todas elas legítimas. A vida acontece. Prioridades mudam, pessoas entram e saem do nosso caminho. O corpo, às vezes, impõe limites que não podemos ignorar. Talvez seus companheiros de pedal tenham seguido outros rumos. Aquele grupo que se encontrava todo domingo foi se desfazendo, mensagem por mensagem não respondida no aplicativo, até que o silêncio se tornou a nova normalidade. E pedalar sozinho nunca foi a mesma coisa para você. Ou talvez tenha sido uma desilusão. Aquele ambiente que parecia tão acolhedor revelou suas próprias hierarquias, suas próprias exclusões. O que era prazer virou pressão. O que era comunidade virou competição. E você se viu pedalando não mais por si, mas pelos olhos dos outros. Pode ser que seu corpo tenha pedido uma pausa, uma lesão que demorou a cicatrizar, uma condição que exigiu atenção. Um cansaço que se acumulou silenciosamente até que não pudesse mais ser ignorada. E o que deveria ser temporário acabou se estendendo por mais tempo do que você imaginava. Seja qual for o motivo, a verdade é que algo se perdeu quando as rodas pararam de girar. Não apenas o exercício físico, não apenas o hobby, mas uma parte de você que ficou adormecida. Uma forma de estar no mundo que era só sua. E agora, em algum canto da sua mente, assim como em algum canto da sua casa, existe um desejo quieto. Essa vontade que às vezes sussurra e às vezes grita: volta a pedalar. Mas não é tão simples assim, não é verdade? Nunca é apenas uma questão de montar na bicicleta e sair. Há medos, há dúvidas, há a certeza de que o corpo não responderá como antes, há o constrangimento de quem perdeu a forma, de quem esqueceu as técnicas e de quem terá que começar novamente do zero. Há o medo do julgamento, de ser o mais lento, de ser deixado para trás, de não pertencer mais àquele mundo que um dia foi seu, ou pior, o medo de descobrir que aquilo que tanto significou para você já não desperta a mesma paixão. E há a solidão, a perspectiva de pedalar sem a companhia que tornava cada saída uma pequena aventura compartilhada, sem aquelas conversas que fluíam no ritmo dos pedais, sem aqueles olhares de cumplicidade quando se chegava ao topo de uma subida particularmente desafiadora. Entendo tudo isso, entendo porque também já estive lá, no limbo entre o desejo de voltar e o peso da inércia, entre a memória do que já foi e o medo do que pode não ser mais. Mas deixe-me dizer algo que talvez você precise ouvir. A bicicleta não se importa com quanto tempo você ficou longe. Ela não julga sua forma física atual. Ela não compara você com quem era antes, nem com ninguém mais. A bicicleta apenas espera, paciente, sem expectativas, pronta para recomeçar no exato ponto onde vocês pararam. O caminho de volta não precisa ser épico. Não precisa ser anunciado, não precisa ser perfeito. Pode começar com uma volta no quarteirão.
pode ser apenas você e a bicicleta, redescobrindo um ao outro, sem plateias, sem registros, sem metas ambiciosas. Talvez você descubra que seu corpo lembra mais do que sua mente acredita, que há uma memória muscular que permanece, mesmo depois de anos, que o equilíbrio, uma vez aprendido, nunca é completamente esquecido, que o prazer de sentir o vento no rosto continua exatamente o mesmo. Ou talvez você descubra que é realmente como começar do zero, que os músculos protestam, que a resistência não é mais a mesma, que as distâncias parecem maiores e as subidas mais íngremes. E tudo bem, há uma beleza particular em redescobrir algo que um dia já foi familiar, em construir novamente, tijolo por tijolo, pedalada por pedalada. Quanto aos amigos que se foram, as comunidades que se desfizeram, as desilusões que ficaram pelo caminho, eles fazem parte da sua jornada, mas não definem seu destino. O mundo ciclístico é vasto. Há pessoas pedalando sozinhas nesse exato momento que, assim como você, anseiam por companhia. Há grupos se formando, se dissolvendo e se reformulando constantemente. Há espaços para todos os ritmos, todos os estilos, todas as histórias. E se a solidão ainda pesa, lembre-se, há um tipo especial de companhia que se encontra no silêncio das estradas, na contemplação das paisagens, no diálogo interno que floresce quando estamos a sós com nossos pensamentos e o ritmo constante dos pedais. Uma companhia que muitos buscam desesperadamente e poucos encontram. Quanto às limitações físicas, elas são reais e devem ser respeitadas, mas raramente são absolutas. O corpo humano é um milagre de adaptação. Ele responde ao que pedimos dele, desde que peçamos com gentileza e persistência. A mesma bicicleta que um dia foi instrumento de superação pode agora ser instrumento de cura, de reconexão, de descoberta dos limites e possibilidades que habitam em você. Não se engane pensando que precisa voltar a ser quem era antes. Aquela pessoa já não existe mais. Você mudou, suas prioridades mudaram, sua relação com o tempo, com o esforço, com o prazer mudou. E isso não é uma perda, é uma oportunidade de redefinir o que o ciclismo significa para você agora, nesse momento da sua vida. Talvez você descubra que não se importa mais com velocidade ou distância, que o prazer está simplesmente em estar ao ar livre, movendo-se pelo próprio esforço. Ou talvez descubra uma nova ambição, um novo objetivo que antes não fazia sentido para você. Talvez você encontre na bicicleta não mais um escape, mas um retorno a si mesmo, um retorno ao seu corpo, um retorno a uma forma de estar presente que se perdeu em meio às distrações e demandas da vida contemporânea. O importante é começar, sem anúncios, sem promessas grandiosas, sem planos de treinamentos rigorosos, apenas você e a bicicleta reaprendendo a dançar juntos. Tire-a do canto, limpe a poeira, verifique os pneus, a corrente, os freios. Se necessário, leve-a a uma oficina para um check-up completo. Trate esse momento não como uma obrigação, mas como um ritual de reconexão, de renovação dos votos. Escolha um dia, um horário, um percurso simples, sem pressão, sem expectativas, apenas a intenção de estar presente para o que quer que aconteça. Então, pedale. Permite-se ser principiante novamente. Permita-se ser lento. Permita-se parar quando necessário. Permita-se sentir o que vier, o desconforto, a insegurança, mas também a alegria do reencontro, a surpresa da redescoberta. Não se preocupe com o que foi perdido. Concentre-se no que pode ser encontrado, no novo relacionamento que pode florescer entre você e a bicicleta, nas novas paisagens que podem ser exploradas,
nas novas pessoas que podem cruzar seu caminho. A verdade é que nunca se trata apenas de voltar a pedalar. Trata-se de voltar a uma parte de si mesmo que ficou adormecida. Trata-se de se reconectar com uma forma de liberdade que é cada vez mais rara no nosso mundo. E talvez, apenas talvez, você descubra que o caminho de volta não leva ao mesmo lugar de antes. Leva a um lugar novo, um lugar que só poderia ser encontrado depois da pausa, depois da distância, depois da perda e redescoberta. A bicicleta espera por você, sem julgamentos, sem expectativas, apenas com a promessa silenciosa de que, juntos, vocês ainda têm muitos caminhos a percorrer, muitas histórias a escrever, muitos horizontes a contemplar. O primeiro giro dos pedais é o mais difícil. Depois disso, é apenas lembrar. Lembrar como é sentir o vento no rosto. Lembrar como é verdadeiramente estar presente. Lembrar como é ser livre. Então, vá. A estrada espera. E dessa vez, não importa quanto tempo você fique longe, a bicicleta estará sempre lá, pronta para recebê-lo de volta, como uma velha amiga que sabe que algumas amizades, as verdadeiras, nunca realmente terminam, apenas fazem pausas para respirar, para crescer, para reinventar. E quando vocês se reencontrarem, será como se o tempo não tivesse passado, como se aquela poeira acumulada fosse apenas uma fina camada sobre algo que permanece em sua essência, inalterado, eterno, seu.